E se a Terra girasse para o outro lado? Você se lembra do filme Super-Homem, em que o herói faz a Terra girar no sentido contrário e com isso volta no tempo? Lembra? Veja só. Mas olha, esqueça. Isso é Hollywood. Se fôssemos levar a sério a hipótese de que a Terra girasse ao contrário, a principal mudança seria em outros tempos. O tempo frio, o tempo quente, o tempo chuvoso e todos os outros que caracterizam o clima. Sim, a rotação da Terra tem influência direta sobre as condições climáticas. No Rio de Janeiro, por exemplo, em vez de biquínis, teríamos casacos à beira-mar. Em Santa Catarina, em vez de golfinhos, leões marinhos e talvez orcas. Assim seriam os cartões postais do nosso país, do nosso Brasil. Tudo isso porque a rotação da Terra tem influência direta no movimento das correntes de ar próximas ao oceano e, consequentemente, das correntes do oceano. Essas correntes oceânicas são responsáveis em grande parte do clima terrestre. São elas os principais veículos de distribuição do calor absorvido pelos trópicos. Para se ter uma ideia, as correntes de água quente liberam no Polo Norte uma energia equivalente a 30% da energia solar que atinge a terra dos esquimós. O contrário também é verdade, ou seja, elas carregam o frio polar para os trópicos, equilibrando o clima planetário. Se a Terra girasse ao contrário, as correntes oceânicas também se inverteriam. Isso teria um impacto climático decisivo. Se o mar e os ventos corressem em sentido contrário, a história humana seria outra também. Para ficar em um exemplo, foi na crista dos ventos e das correntes oceânicas que correm da costa africana para o Brasil que Cristóvão Colombo chegou ao nosso mundo. Se a corrente fosse contrária, os europeus precisariam esperar que a tecnologia naval se desenvolvesse um pouco mais para se aventurar pelo Atlântico. Para entender o movimento de rotação da Terra, é preciso voltar às origens do Sistema Solar. Há cerca de 5 bilhões de anos, o Sol era cercado por uma grande nuvem giratória de gás e poeira. Ao longo de milhões de anos, o material disperso nessa nuvem foi se aglomerando e formando os planetas vizinhos da Terra. Por isso, todos seguem o mesmo movimento da nuvem que lhe deu a origem, com exceção de Vênus e Urano, que giram em sentidos diferentes, por razões variadas. No caso de Vênus, uma das explicações é que seu eixo teria virado de cabeça para baixo, sob força de atração de outros planetas. Já Urano, os cientistas acreditam que se formou por 2 planetas que se chocaram. A colisão teria dado origem a um novo movimento. Mas não só o clima mudaria. Se a Terra girasse para o outro lado, o ano teria 2 dias a mais. Isso ocorreria porque cada dia seria quase 8 minutos mais curto, ou seja, a Terra daria mais voltas em torno de si mesma até completar uma volta completa em torno do Sol. O conceito do que é Oriente e Ocidente, ligado ao local onde o Sol nasce e se põe, também se inverteria, pois o Sol, assim como a Lua e as estrelas, nasceriam do lado oeste, atual Oriente, ao invés do lado leste, atual Oriente do globo. O Japão mudaria de nome, País da Origem do Sol, nome pelo qual os chineses designavam seus vizinhos à direita. No novo cenário, seríamos nós os orientais. E aí, achou interessante o nosso documentário de hoje? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. A gente se fala nos próximos vídeos. Até mais!